Um podcast perdeu milhões em patrocinadores por causa de uma única frase. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Terminou com os próprios donos trocando indiretas pela internet. E um convidado conseguiu transformar uma entrevista em uma guerra que durou meses. Hoje você vai conhecer algumas das maiores brigas e polêmicas da história dos podcasts brasileiros. Momentos tão tensos que fizeram apresentadores ficarem em silêncio, convidados a abandonarem programas e amizades de anos simplesmente acabarem. E acredite, a última história talvez seja a mais triste de todas, porque ela envolve dois amigos que construíram um império juntos. Seja bem-vindo ao Ninguém Te Contou, o canal onde a gente revela justamente aquelas histórias que parecem inacreditáveis. Então já se acomoda aí. Hoje é normal abrir o YouTube e encontrar dezenas de podcasts, mas nem sempre as conversas terminam em risadas. Algumas terminaram em polêmicas gigantescas e poucas explodiram tanto quanto a próxima. Imagine entrar em um podcast e sair dele sendo criticado por praticamente toda a internet. Estamos falando de Pablo Marçal. Eu te falei, eu vou contar a minha teoria. O Pablo Marçal, ele gosta muito dele mesmo. O ego dele é muito foda. Não, cara. Por que eu acho isso? Porque, meu irmão, ele sabia que ela não ia levantar. Não, então. Ele sabia. Calma. Deixa eu falar, porra. Tu não Vai falou lá. pra eu falar. Tu sabia que ela não ia levantar. Total, tu sabia. Eu tava com medo. Em praticamente toda a participação que faz, Pablo consegue gerar algum momento viral. Frases de impacto, discussões, promessas ousadas e declarações que dividem completamente o público. Cara, nós criamos uma empresa disso. Meu próximo lançamento, 13 milhões. O outro lançamento, 57 milhões. Aí foi 60 milhões, 80, 100 milhões algumas vezes. 189 milhões já fiz um lançamento. Caralho. É. Como tem otário no mundo, né? Cara, o de 189 é de loteamento. Aí você chamar os caras de otário é porque você não Então, conhece. agora eu falei uma total merda. É quase como se ele tivesse um botão secreto escrito gerar polêmica e apertasse ele antes de cada entrevista. Devolve meu terno. Quer vender ele pra mim? Eu não, velho. Quanto Devolve que meu vale? terno. Quanto que vale esse terno? Velho, é do meu pai. Quanto que vale? Não vale, é do meu pai, mano. Você não eu quer peguei vender? do meu pai. Vai que não, eu não mudo quero a sua vender, vida não. comprando esse Não, terno. mano, pelo amor de Deus. Devolve o terno. Não, devolvo. Eu ia fazer algo com você aqui. Ó, a mentalidade de miséria faz você perder grandes oportunidades. Se eu te pagar 20 mil nesse terno, você vende? Não. Porque é do meu pai. Liga pro seu pai pra ver a bobeira que você fez. Ele pagou 300 conto nesse terno. As discussões envolvendo Pablo renderam milhões de visualizações, cortes e debates que duraram semanas. Mas por mais polêmico que isso tenha sido, ainda não chega perto da próxima história. Porque a próxima não dividiu apenas a internet, ela dividiu a própria ciência. Existe uma regra não escrita da internet. Nunca subestime o poder de uma discussão sobre a Terra, principalmente se o assunto for Terra plana. Sérgio Sacani protagonizou alguns dos debates mais tensos envolvendo terraplanistas na internet brasileira. As conversas rapidamente saíam do campo da curiosidade e entravam no território da discussão acalorada. O pessoal fala assim, vocês estão dando espaço pra terraplanista e Não, tal. mas olha só. Caraca, velho, mas Não. qual que é o problema da gente trazer o debate aqui? Ó, nos Estados Unidos acontece isso também. E o pessoal fala, o terraplanista não perde debate. As expressões de incredulidade de Sacani viraram memes, os cortes viralizaram e muita gente assistia apenas para descobrir qual seria a próxima teoria apresentada. Ela teria uma superfície plana, que é onde está, né, tudo que a gente entende como planeta, e teria esse torrão, esse formato meio triangular para baixo. O que você tem para dizer sobre isso? Esse formato triangular, hoje, por conta dos terremotos, a gente faz um negócio chamado tomografia sísmica. A tomografia sísmica, ela funciona igualzinho a tomografia no corpo humano. Tomografia no corpo humano, você anda naquela máquina, começa a vir raio de todos os lados, e aí sai lá o coração bonitinho, o pulmão direitinho e tal. A tomografia sísmica, ela usa terremotos que acontecem no mundo inteiro e são registrados também no mundo inteiro. Então é como se você tivesse a Terra toda atravessada por esses raios. Porque, convenhamos, poucas coisas unem tanto a internet quanto assistir alguém tentando explicar por que a Terra não é um disco gigante. Eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra. Por Não? conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita em um domo? Sim. O domo é feito do quê? Não sei, mas tem um domo e a É. Terra é plana pra mim e não tem como o homem sair daqui. É Tá tudo bom. uma mentira. Você tá na Matrix, na minha opinião, você tá na Matrix. Então, você beleza. tá feito Então, de vamos lá. crenças. A sua Então, cabeça bora. tá feita de crenças. Não, beleza. Mas se você acha que essas discussões foram tensas, espere até descobrir o que aconteceu quando uma única frase colocou um dos maiores podcasts do Brasil em risco. Acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Eu acho que
Em fevereiro de 2022, uma transmissão ao vivo mudaria completamente a história do Flow Podcast. Durante uma conversa, Monark fez comentários sobre a existência de um partido. A repercussão foi imediata. Patrocinadores começaram a deixar o programa, as redes sociais explodiram e em poucas horas o assunto dominava a internet inteira. O que parecia ser apenas mais um episódio de podcast se transformou em uma crise gigantesca. Empresas encerraram contratos, personalidades se manifestaram e o futuro do Flow se tornou incerto. Foi uma das maiores crises já enfrentadas por um podcast brasileiro e mudaria para sempre o rumo do programa. Mas talvez a parte mais surpreendente dessa história tenha sido o que aconteceu depois. Porque não foi apenas um podcast que mudou, uma amizade também. Antes de toda a polêmica, existiam dois nomes praticamente inseparáveis, Igor 3K e Monark. Os dois começaram pequenos, cresceram juntos, criaram um dos maiores podcasts do país e ajudaram a transformar o formato em um fenômeno nacional. Para muita gente, eles eram quase uma dupla inseparável, como duas peças da mesma engrenagem. Mas então veio a polêmica, e as coisas nunca mais seriam as mesmas. Após a crise, Monark deixou o Flow. Igor permaneceu no comando do programa e, aos poucos, começaram a surgir declarações, entrevistas e indiretas. O que antes parecia apenas uma decisão profissional começou a ganhar contornos mais pessoais. Meu Deus, cara, Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu fui Eu lá... perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? Não, vive. Porra, cara, Não vive, pô. passei 4 Irmão, anos quem passando tá- perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, quem mano. tá limpando... Monark afirmou em diferentes momentos que se sentiu abandonado. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Já Igor declarou que precisava pensar no futuro da empresa e das pessoas que trabalhavam nela. 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né, de todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. E foi justamente aí que a internet se dividiu. De um lado, quem acreditava que Igor não teve escolha. Do outro, quem acreditava que a amizade deveria ter falado mais alto. Mas existe um momento específico que muitos apontam como o ponto mais doloroso dessa história. A sensação de que dois amigos que construíram algo gigantesco juntos nunca mais voltariam a ser os mesmos. Porque no fim das contas, o Flow não perdeu apenas um apresentador, perdeu uma parceria que parecia inquebrável. Talvez seja justamente isso que torna essa história tão fascinante. Ela não é apenas sobre um podcast, é sobre amizade, negócios, consequências e sobre como uma única noite pode mudar completamente a vida de várias pessoas. Um convidado que gera polêmica por onde passa, discussões que colocaram a ciência em guerra com teorias da internet, uma frase que abalou um dos maiores podcasts do país e uma amizade que acabou diante de milhões de espectadores. Os podcasts mudaram completamente a internet brasileira, mas também mostraram que, às vezes, as histórias mais inacreditáveis acontecem fora do assunto principal. E agora eu quero saber, qual dessas polêmicas mais te surpreendeu? Você acha que Igor fez a escolha certa ou a amizade com o Monark merecia outro desfecho? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de curiosidades, histórias inacreditáveis, bastidores e momentos que mudaram a internet, inscreva-se no canal, porque aqui no Ninguém Te Contou, a gente sempre acaba contando justamente aquilo que ninguém te contou.